Santa Catarina enfrenta falta de testes para identificar casos de dengue. Quer dizer, nós estamos numa evolução do número de casos. Se você pegar o Itacurubi ali, é uma loucura o número de pessoas que estão com dengue no Itacurubi, que é o bairro em Florianópolis. Estamos falando aqui de Florianópolis, tá? É o bairro da capital que tem o maior número de casos de dengue. E casos autóctones, que é uma palavra meio complicada, difícil de falar, né? Autóctone. Mas autóctone significa que são pessoas que pegaram dengue dentro do bairro. Quer dizer, o mosquito picou a pessoa e transmitiu a dengue para ela. Porque o mosquito, ele não é... A origem da dengue não é no mosquito. Ele é apenas o vetor. Ele transmite a doença. E transmite zika vírus, chikungunya, também zika vírus, dengue, febre e chikungunya. São as 3 doenças que o mosquito Aedes aegypti transmite. Mas há uma falta de testes. E agora, para que lado corremos? Pois o Kael Sobral foi levantar outras informações sobre esse tema e nos traz os detalhes agora. Fala, Kael. Boa tarde, bom dia. dia, né? Desculpa, bom dia, Não Manuel. almocei ainda. Não almocei ainda. Não almocei ainda. Mas é o seguinte, né? O comunicado sobre a falta de testes ele chegou aos municípios nessa semana e causou preocupação quanto ao monitoramento, porque como é que vai saber o tamanho da doença se não tem o teste, né? Então, atualmente, o estado tem apenas 6.000 unidades do teste que vão então ser reservados para situações especiais. Quais são essas situações? Então, casos graves de dengue, gestantes ou óbitos suspeitos, por exemplo. Somente nos meses de março e abril, o Laboratório Central fez 20.000 testes de dengue. Então eu conversei com o Eduardo Macário, que é atual superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, para saber o motivo dessa falta. Vamos conferir. Santa Catarina vem enfrentando uma grande emergência de saúde pública ocasionada pela dengue esse ano. Já são mais de 42.000 casos notificados, dos quais 20.000 já foram confirmados. E nós já estamos com 87 municípios que confirmaram casos de dengue e 33 estão em situação de epidemia. Por conta disso, o nosso Laboratório Central de Saúde Pública, que realiza os exames de dengue para todo o estado, ele já realizou mais de 24.000 exames de dengue, sendo que somente nos meses de março e abril foram mais de 20.000 casos. E o que tem acontecido é que o Ministério da Saúde ele está passando por dificuldades no fornecimento contínuo dos kits que são utilizados no diagnóstico laboratorial das arboviroses, incluindo a dengue. As empresas fornecedoras, tanto dos kits de RT-PCR, como também das sorologias e dos kits NS1, que são utilizados pelos laboratórios centrais de todo o Brasil, eles estão com dificuldade no fornecimento desses insumos, por diversos motivos, desde a crise sanitária que tem acometido a Ásia, como também a própria guerra da Ucrânia, que tem dificultado muito a importação desses insumos. E aí, como a gente acabou de ouvir, né, o Ministério da Saúde então estaria com dificuldades para adquirir esses testes, e vale lembrar, Emanuel, né, que a testagem é importante para saber exatamente o avanço. Estamos no meio de um problema grave no estado e também aqui trazendo mais para nossa cidade, também aqui nos nossos bairros. Então, a orientação, né, que o superintendente nos passou é que as unidades elas comecem a fazer a testagem para saber o que está acontecendo através do exame de sangue comum, com contagem de plaquetas para saber a alteração, pelo menos enquanto os testes não chegam, né, Manuel? Que loucura, hein, Kael? Quer dizer, imagina se fosse de Covid. Tudo bem que a Covid já é uma doença que está, digamos assim, controlada, né? Aí se aumenta um pouco de casos, faltam testes. E a dengue está assim, quer dizer, a gente vive uma situação em que nós, como sociedade, nós não estávamos preparados a enfrentar esse cenário. Os casos aumentaram, e não é só em Florianópolis, não. As pessoas acham que, mas Florianópolis, porque eu citei o Itacurubi aqui, que está disparado na frente o número de casos de dengue, de pessoas com dengue, gente. Com dengue. Tinha um prefeito aí, acho que era de Brusque, que estava internado com dengue, né? Mas aí você vê, nós tivemos um aumento e a sociedade em si não estava preparada para isso. O governo não estava preparado para isso. O governo do estado, as prefeituras não estavam preparadas para isso, mas mais ainda o governo. Por quê? Porque a questão envolve diretamente a testagem. E muitos desses testes, eles são feitos aonde? No Laboratório Central, no LACEN. E se o LACEN não tem
insumos para fazer esses testes, como é que ficam as pessoas? Quer dizer, as pessoas ficam doentes e você não sabe identificar o que as pessoas têm. E isso aconteceu no início da pandemia. As pessoas pegavam a Covid-19 e o LACEN não tinha subsídios, não tinha insumos aqui para poder fazer os testes no início da pandemia. Depois os testes se popularizaram, né, em função aí do avanço da pandemia, que é um troço global, né, começou-se a fabricar muitos testes, e hoje você vai ali na farmácia, compra o teste, fura o dedo e você vê se já tem Covid ou não. Mas vamos lá, ninguém estava preparado para isso. Esse é o cenário, essa é a minha leitura. Ninguém estava preparado. Então, diante desse despreparo nosso como sociedade, do governo que deveria estar atento a esse crescimento e tal, porque o crescimento da dengue não é num estalar de dedos. Você observa ali uma semana, 2 semanas, um mês. Pô, nesse mês aqui aumentou 30%. Então já tem que comprar mais subsídios, mais insumos. Então, pô, às vezes fica na cara as coisas e o governo não resolve. É triste, mas vamos lá. Tem alguma previsão de chegada desses testes, só pra gente fechar, Caio? Ele não tem nenhuma previsão de chegada, por enquanto, né? O que se sabe é que, por conta da epidemia lá na Ásia e por conta da guerra da Ucrânia, os insumos não estariam chegando ao Ministério da Saúde e por conta disso também não estariam chegando aqui em Santa Catarina. Que loucura. Obrigado, Caio Sobral, pelas informações sobre a falta de testes para identificar casos de dengue em Santa Catarina.